Bem-vindo a este refúgio de paz. Sinta o conforto do seu espaço agora e a suavidade dos lençóis envolvendo o seu corpo. A jornada do dia chegou ao fim e não há mais nada que precise ser feito. O único convite agora é o da entrega. Este é o momento em que o mundo exterior começa a silenciar e, pouco a pouco, a sua mente recebe permissão para descansar. Não é preciso lutar contra os pensamentos. Não é preciso controlar nada. Apenas desacelerar. Naturalmente. Sem esforço, a paz não é algo que você precisa buscar. Ela já está aqui. Ela surge quando você simplesmente aceita. Aceita soltar. Aceita pausar. Aceita descansar. A sabedoria antiga nos lembra de algo simples e profundo. Existe aquilo que está sob o seu controle e aquilo que não está. E agora, neste momento, você pode gentilmente soltar tudo aquilo que não depende de você. Deixe o barulho do mundo, do lado de fora. Marco Aurélio dizia que a qualidade da nossa vida depende da qualidade dos nossos pensamentos. E agora, você pode escolher pensamentos mais suaves, mais leves, mais tranquilos. A noite não é um espaço de preocupação. Ela é um espaço de renovação, um retorno natural ao equilíbrio. E você não precisa fazer nada para que isso aconteça. Apenas permitir. Sinta o seu corpo, sem pressa, como se ele estivesse aos poucos, desligando suavemente. Agora imagine o seu corpo não como uma máquina, mas como um jardim. Um jardim que precisa de silêncio, de escuridão, de quietude, para se restaurar e florescer novamente. O sono é esse processo natural. Ele não é vazio, ele é nutrição, é cuidado, é recuperação. Se houver cansaço, acolha. Ele não é um problema. É um sinal gentil de que chegou a hora de soltar. Soltar o dia, soltar as tensões, soltar as exigências, como um barco que finalmente chega ao porto seguro e já não precisa mais segurar o leme. A travessia terminou. Agora, existe apenas a quietude. Permita que o peso do seu corpo seja entregue ao colchão. Sinta a gravidade, te puxando suavemente para baixo, sem resistência, sem esforço. Esse é o seu ritmo natural. E quanto mais você aceita esse ritmo, mais o corpo responde com relaxamento. Agora, leve sua atenção para a respiração, sem mudar nada, sem controlar. Apenas observe o ar entrando e o ar saindo, como uma maré tranquila que vai e volta, vai e volta. A cada inspiração, uma sensação suave de calma. A cada expiração, uma liberação silenciosa de tensão. Deixe os ombros soltarem, a testa suavizar, a mandíbula relaxar. O corpo entende que não precisa mais estar em alerta. Você está seguro, você está em casa, e tudo pode desacelerar agora. Se algum pensamento surgir, não lute, apenas observe, como quem vê nuvens passando no céu. E gentilmente, volte para a respiração. Ela é sua âncora, sempre disponível, sempre presente. Agora, suavize também a sua voz interior. Não há necessidade de cobrança, não há necessidade de revisão. Hoje, você fez o que pôde, e isso é suficiente. Deixe essa ideia se acomodar dentro de você, como um descanso. Dentro do descanso, o dia terminou. Ele está completo. Nada mais precisa ser resolvido agora. E você pode, finalmente, soltar. Agora, permita que essa sensação de descanso se aprofunde ainda mais, como se cada respiração te levasse um pouco mais para dentro de um estado de tranquilidade. Sem pressa, sem esforço, apenas acontecendo. Se a mente tentar voltar para o dia que passou, apenas observe, sem se envolver. O que ficou para trás já está completo. Não há mais nada que precise ser revisitado agora.
O passado pode descansar, assim como você. Imagine por um instante que o seu dia é como um livro, e agora você gentilmente o fecha, sem pressa, sem julgamento. A história de hoje terminou, e esse simples gesto já traz alívio. Agora, volte sua atenção para o presente, para este exato momento, onde o seu corpo está deitado, seguro, apoiado, sustentado. Sinta o contato com a cama, a temperatura do ambiente, a quietude ao seu redor. Nada falta, nada precisa ser acrescentado. Este momento já está completo, e quanto mais você permanece aqui, mais a mente desacelera. Se algum pensamento sobre o amanhã surgir, deixe passar. Você não precisa resolvê-lo agora. O amanhã será cuidado quando chegar, e você estará pronto. Mas neste instante, o único papel que existe é descansar. Agora, perceba como o seu corpo começa a ficar mais pesado, como se cada parte dele estivesse sendo suavemente conduzida ao repouso. Os pés relaxam, as pernas se soltam, o abdômen desacelera, o peito se move suavemente com a respiração, os ombros afundam, o rosto se tranquiliza. E tudo começa a entrar em harmonia. Se houver qualquer ruído ao redor, não resista. Ele não precisa desaparecer para que você descanse. Deixe o som existir, ao fundo, como ondas distantes, sem importância, sem impacto. A sua paz não depende do silêncio externo, ela nasce dentro de você. E agora, você escolhe permanecer nela. Sinta isso, uma calma estável, silenciosa, constante. Agora, traga uma sensação suave de gratidão, sem esforço. Apenas reconheça o conforto da cama, o abrigo do seu espaço, o simples fato de poder descansar. A gratidão suaviza a mente e abre espaço para um sono mais profundo. Deixe essa sensação se espalhar lentamente, como um calor leve e acolhedor. Agora, não há mais nada a fazer. Nenhuma tarefa, nenhuma expectativa, nenhuma pressa. Se o sono vier, permita. Se ele ainda estiver chegando, permita também. Você não precisa forçar. O descanso já começou, mesmo aqui, neste estado tranquilo, entre a vigília e o sono. Seu corpo já está se recuperando, sua mente já está desacelerando, e tudo está exatamente como deveria estar. Se surgir qualquer pensamento, apenas diga gentilmente: amanhã eu cuido disso. E solte, sem voltar atrás, sem insistir. Agora, volte mais uma vez para a respiração, lenta, suave, natural, e a cada ciclo, permita-se afundar um pouco mais, como se estivesse sendo levado por uma corrente tranquila, segura, silenciosa, que conduz você, naturalmente, ao sono. Deixe o corpo pesado, deixe a mente leve, deixe tudo se dissolver e permaneça apenas nesse espaço de calma, onde o descanso acontece sozinho, sem esforço, sem controle, apenas sendo. E agora, à medida que você continua aqui, permitindo, sem esforço, perceba como tudo vai ficando ainda mais distante, os pensamentos mais espaçados, o corpo mais pesado, a respiração mais lenta, mais silenciosa, como se você estivesse sendo envolvido por uma camada suave de tranquilidade que acolhe, que sustenta, que acalma. Não há necessidade de fazer nada, nem mesmo de tentar relaxar, porque o relaxamento já está acontecendo naturalmente, como a noite que chega sem ser chamada. Agora, imagine que cada expiração é como um pequeno gesto de soltura, soltando qualquer resquício do dia, soltando qualquer tensão restante, soltando
até mesmo a necessidade de pensar. E a cada vez que o ar sai, você se aprofunda mais calmo, mais leve, mais distante, como se estivesse descendo suavemente por um caminho silencioso, seguro, sem destino, sem pressa, apenas indo. Agora, permita que a sua mente fique cada vez mais simples, sem análises, sem histórias, sem esforço para entender, apenas presença, apenas silêncio. Se alguma imagem surgir, deixe que ela venha e deixe que ela vá, sem se prender, sem acompanhar, como folhas sendo levadas por um rio tranquilo, e você apenas observa, sem interferir, sem reagir, apenas permitindo. Agora, sinta como o seu corpo já não precisa mais de nenhum comando. Ele sabe exatamente o que fazer. Ele sabe como descansar. Ele sabe como dormir. Confie nisso. Confie na inteligência natural do seu corpo. Ela está trabalhando por você, em silêncio, organizando, restaurando, equilibrando, sem que você precise controlar nada. E quanto mais você confia, mais profundo se torna o relaxamento. Agora, solte também qualquer expectativa. Não é preciso dormir rápido. Não é preciso desligar a mente. Não é preciso alcançar nenhum estado específico. Tudo já está acontecendo no tempo certo, e você pode apenas acompanhar, como quem flutua, sem direção, sem esforço, apenas sustentado por essa sensação de paz. Agora, leve sua atenção novamente à respiração e perceba como ela está ainda mais suave, quase imperceptível, quase silenciosa, como se o corpo estivesse economizando energia, se preparando profundamente para um descanso completo. E nesse ritmo lento, a mente começa a se dissolver. Os espaços entre os pensamentos aumentam, o silêncio se expande e você começa a sentir uma espécie de vazio tranquilo. Leve, seguro, acolhedor. Não é um vazio de ausência, é um vazio de paz, onde nada falta e nada precisa ser acrescentado. Agora, se algum último pensamento surgir, apenas reconheça e diga com gentileza: agora não. E deixe que ele se afaste, como um som distante que desaparece. Voltando, mais uma vez, para esse espaço interno, calmo, silencioso, profundo. Seu corpo está pesado, sua mente está leve e tudo em você caminha naturalmente para o descanso. Permita-se afundar mais um pouco, sem resistência, como se estivesse sendo embalado por uma presença tranquila, constante, segura. Agora já não é mais necessário acompanhar nada, nem mesmo essas palavras. Elas podem ir ficando distantes, cada vez mais suaves, cada vez mais longínquas, enquanto você permanece nesse estado, onde o sono se aproxima naturalmente e te encontra no tempo certo, sem esforço, sem pressa, apenas chegando, e quando chegar, você simplesmente deixa acontecer e descansa profundamente, silenciosamente, em paz,